Pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar para vocês uma das minhas histórias de superação, porque eu não só tenho essa história de superação, tem outras também. E se vocês quiserem saber mais alguma história de superação minha, vocês deixam aí nos comentários do vídeo que eu vou estar contando para vocês. A história que eu vou contar hoje, como vocês podem ver aqui atrás de mim, ó, tem um cartaz. Nós vamos chegar aqui. Eu estou tentando gravar e a cachorra tá brincando aqui, mas o gato e tá um pouquinho complicado, fazendo barulho. Brincando com o sapato, com tudo. Vou tentar mostrar pra vocês. Ô Zoe, vai deixar eu gravar não, Zoe? Hein, Zoe? Deixa eu gravar, moleque? Então, pessoal, aí o que acontece é o seguinte. Nessa época, foi no ano de 2015, a gente, já muitos anos atrás, a gente já sonhava em ter uma padaria, só que a gente não tinha condições para isso. Quando a gente morava no sítio, a gente já ia sonhando em ter uma padaria e a gente vinha lutando para isso, mesmo para comprar um maquinário velho e tudo, a gente não tinha condições. Então, pessoal, aí nessa época a gente morava no sítio, aí a gente veio morar na cidade e a gente começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar numa loja de móveis, como motorista de caminhão, e eu fui trabalhar em uma escola como professora. E nessa época, eu lembro que também tem muitas outras histórias aí que em outra oportunidade eu vou contar para vocês. Aí então a gente resolveu ir para Santa Cruz do Capibaribe para a gente comprar umas roupas lá, que lá tem uma feira que eu gosto muito dessa feira. Já fui lá umas 3 vezes depois desse acidente aqui, mas a gente passou por um acidente nessa viagem que a gente resolveu ir e a gente levou a família. Foi eu, meu esposo e as minhas 2 filhas. E ali na estrada, elas estavam sentindo muita agonia para vomitar e elas estavam vomitando o tempo inteiro, então elas tiravam o cinto, colocavam o cinto. E aconteceu que na hora do acidente estavam as 2 sem o cinto de segurança. Mas Deus é poderoso e protegeu a vida de todas as 2 e ninguém morreu nesse acidente. Mas foi um acidente muito sério, um acidente grave. E a gente passou por isso. E por isso que eu quero contar para vocês essa história, porque não só o acidente em si, que foi um trauma assim para a vida toda, mas porque eu quero exaltar o nome de Deus, porque Deus ele nos livrou naquele acidente. A gente poderia ter morrido ou ter perdido as nossas filhas, mas Deus nos livrou. Quando a gente estava quase chegando em Santa Cruz do Capibaribe, já era a próxima cidade, então a gente já em Jataúba, na cidade de Jataúba, e a gente capotou o carro. E na hora foi muito rápido, a gente não sabe ao certo o que aconteceu, porque o carro tinha sido feito revisão e tudo. E algumas pessoas falaram que é porque os parafusos da roda ficou solto, por aí vai, a gente não sabe ao certo. Na hora a gente achou que é porque o meu esposo tinha ido desligar o som do carro, só que a gente acha que não foi. Então, de repente o carro deu aquela puxada assim e ficou sem conseguir controlar o carro. E o carro ficou na pista e de repente deu aquela puxada que o pneu já ficou no cantinho assim e já começou a capotar. E na hora eu gritei muito por Deus. Eu só gritava, Deus! Com toda a minha voz, com todo o meu fogo.
E até hoje eu agradeço a Deus porque eu não olhei para trás, porque as minhas filhas estavam, são cinco, com certeza elas estavam sendo jogadas dentro do carro. E eu não olhei para trás, graças a Deus, porque eu preferi confiar no Senhor. E eu tinha certeza que quando o carro parasse, que aquele carro ia parar, e na hora que ele parasse de capotar, a gente ia estar tudo bem. E ali, quando o carro parou de capotar, então o que aconteceu? A gente estava tudo bem, só que quando eu soltei o cinto, né, que o carro ficou de pneu para cima, quando eu soltei o cinto, eu vi o meu esposo ensanguentado, que ele tinha levado um corte na cabeça, e gritei pelas minhas filhas, eu só vi Débora dentro do carro, e eu procurei por Emily, eu não achei Emily. E eu fiquei gritando por Emily, e na hora eu lembrei de um sonho que ela teve na escola. Então, foi até no dia de sábado, e ela acordou alegre, falando: mãe, eu tive um sonho. Mãe, Deus me escolheu. E eu tive muito medo, porque ela teve esse sonho no sábado e a gente viajou na segunda-feira. E quando ela falou assim: mãe, Deus me escolheu, eu pensei na hora, assim, que Deus ia levar ela. Tive aquele medozinho, né? E eu pedi para ela me contar o sonho, ela me contou o sonho que ela teve. E ali ela estava muito alegre, dizendo que Deus tinha escolhido ela. E eu não vou contar o sonho, porque para não tomar muito tempo, porque o sonho é um pouquinho longo. Mas assim, o que eu posso dizer é que Deus escolheu, depois eu fui ver, depois do acidente, que Deus escolheu ela. Foi para o nome de Deus ser glorificado na vida dela. Então, o que acontece, pessoal? Quando o carro capotou, que eu fiquei de joelho no teto do carro, que eu não encontrei ela, eu tive a certeza ali de que eu ia sair para fora do carro e eu ia encontrar ela, e ela, mesmo que ela tivesse machucada, ela ia estar viva. Só que aí eu disse: meu Deus, o sonho de Emily, eu lembrei na hora, eu disse: o sonho de Emily. E Deus escolheu ela. E na hora eu gelei, eu cheguei a pensar realmente que ela tinha sido escolhida. Mas aí eu disse, eu tive aquela fé, aquela convicção de que eu ia sair do carro e ela ia estar bem. E eu saí do carro, e quando eu saí já tinha um bocado de pessoa lá em cima na pista gritando: eu achei a menina! E a mulher já estava com ela no braço, e ali eu subi descalço, que a sandália voou. Foi um dia de muita agonia mesmo, de verdade. Um dia assim que ficou na história mesmo, que foi terrível. Aquele dia eu posso dizer assim. E aí levaram a gente para o hospital, as meninas vomitando. O cabelo de Emily, que ela foi arremessada para fora do carro, estava cheio de basculho, muito cheio de basculho de folhagem seca. E ali depois ela contou que ela tentou puxar a cabeça assim, e estava enganchado o cabelo dela, e ela tentou puxar de novo. Aí ela conseguiu desenganchar e ela viu o carro capotando com a gente. E ela disse: Deus, eu vou ficar sozinha. E aí Deus, né, não deixou, né, a gente morrer. Porque o carro estava derramando muita gasolina, podia ter incendiado, podia ter acontecido tanta coisa ali. Mas Deus, ele deu um livramento muito grande a gente. E resumindo a história, a gente ficou tudo bem, só teve alguns arranhões. Eu não tive nada, o meu esposo só teve um cortezinho na cabeça, e as minhas duas filhas só tiveram alguns arranhões leves. E para a gravidade do acidente, né, você ser arremessado para fora de um carro e só ter alguns arranhões, né, é a mão de Deus, é livramento. E então eu resolvi fazer um culto em ação de graças, né, agradecendo a Deus. Então foi feita uma matéria, né, lá na cidade de Jataúba, jornalista, na época, que isso foi em 2015, então ficou na internet isso aqui. Eu nunca mais olhei se eles aparecem, mas até um dia desse ainda aparecia. Quando botava assim, família sai ilesa após capotamento, já aparecia. Aí eu fiz esse cartaz, ó. Eu coloquei assim: é inexplicável o tamanho do meu Deus. Aí eu coloquei aqui, ó:
A mão de Deus foi quem salvou toda a nossa família. E aqui tem algumas, deixa eu mostrar para vocês de perto. Algumas imagens. E como ficou o carro. Então, pessoal, o carro ficou num estado que ninguém queria dar mais nada por ele. O carro foi trazido de Jataúba para cá, de volta aqui para Sertalhada. E esse carro, a gente tinha vendido um outro que a gente tinha e tinha dado de entrada e tinha financiado esse. Então, tinha financiado esse carro por R$ 2.500 na época e a gente só tinha pago 3 parcelas desse carro e o carro não estava no seguro. Então, o que acontece, pessoal? A gente ia ficar 4 anos pagando por uma coisa que a gente não tinha mais, porque só estavam querendo dar 4.000 na carcaça que sobrou do carro. E aí, esses 4.000 que estavam querendo dar, já era alguma coisa, né, pra gente pagar no banco e tudo. Só que a gente ia ficar muito endividado, né, porque afinal de contas, quando você financia uma coisa, ainda vem juros em cima. E são 4 anos pagando, né? Mas Deus não, Deus ele quis fazer uma coisa nova na nossa vida. E ali resolveram fazer uma rifa para ajudar a gente. E fizeram uma rifa e a gente conseguiu levantar o carro, restaurar o carro todinho. Foi feito pintura, muita coisa, trocou algumas peças, foi refeito o carro, foi desmanchado todinho e foi feito de novo. E ali, quando foi, isso foi no mês de setembro, e quando foi no mês de dezembro, o carro estava pronto. Lindo, 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 brilhando. E por incrível que pareça, o carro chegou mesmo no dia do culto de ação de graças que eu tinha marcado já a data pela fé, mesmo sem saber que dia que ia receber o carro, eu marquei o culto. E o que acontece, pessoal? O carro chegou e eu coloquei uma frase atrás do carro. Coloquei assim, colei as letras, né? Coloquei, é inexplicável o tamanho do meu Deus. E ali a gente fez o culto, agradeceu a Deus pelas nossas vidas, tudo. E a gente ficou usando o carro ainda por algum tempo, exaltando o nome do Senhor, falando do que Deus fez na nossa vida. E mesmo assim, um pouco traumatizada, né, entre aspas, quando eu viajava no carro, eu ainda ficava com aquele traumazinha, que eu não sei se é normal, mas eu fiquei. Mas aí, com o tempo passou, hoje eu já não tenho mais, eu viajo para qualquer lugar, já não sinto mais nada. Mas eu pedi para Deus, para na hora que Deus preparasse uma oportunidade, a gente trocar de carro ou vender o carro. E ali Deus preparou um comprador e a gente vendeu o carro. E depois compramos um outro com dinheiro, demos entrada em outro e ficamos pagando. Então, quando a gente quitou o outro carro, aí apareceu uma oportunidade, surgiu, Deus preparou. Eu estava indo para a escola, onde eu trabalhava, e eu vi que a padaria que funcionava na minha rua, que era lá perto da escola, eu vi que essa padaria estava fechada. E eu observei, no outro dia eu passei de frente de novo e vi fechada de novo. No terceiro dia eu disse, essa padaria fechou? Aí eu pensei assim, eu disse, se essa padaria fechou, agora é a hora de nós botar nossa padaria aqui nesse lugar. Se eu chegar em casa então e concordar, é porque é da vontade de Deus. E aí, quando eu cheguei em casa, eu contei para ele. Sim, aí eu também perguntei o mototáxi que estava em frente se tinha fechado. Aí ele disse, não,
o homem daí dessa padaria se mudou, foi botar a padaria dele em outro bairro. Então eu digo, é a nossa chance. Aí o que acontece, pessoal? Eu fui, cheguei em casa, comentei com meu esposo e ele gostou da ideia. E ali, só que a gente não tinha nenhum maquinário, a gente não tinha nada. E nem dinheiro para comprar, mas tinha vontade, né? Diz que quem tem a vontade tem a metade, né? E então, o que acontece? A gente ele falou com o homem lá, o dono do ponto, se ele alugava, o dono do ponto disse que alugava. Aí já estava tudo certo para nós alugar o ponto. Eu disse, agora vamos procurar uns equipamentos de padaria usado, no maquinário usado, para a gente estar comprando, parcelado, do jeito que der certo. Aí, nesse intervalozinho, enquanto a gente esperava que o homem disse que ia pintar a padaria, ia pintar lá o ponto, entregava para a gente. Aí o que acontece? O que Deus preparou ainda é uma coisa muito melhor do que a gente pensou e quis e imaginou. Porque esse ponto não é o que a gente está hoje, é outro. Ele foi cortar o cabelo na barbearia, que ficava vizinho. E chegou lá, ele comentou que ele estava para vender a padaria. Então ele foi lá olhar, chegou em casa me contando. E aí eu disse, rapaz, vamos olhar sem compromisso? E aí a gente foi olhar, chegou lá, a gente gostou. Só que também a padaria também não tinha maquinário, só funcionava só a parte só tinha a parte de venda, os balcões, algumas coisas, e o forno de assar os pães, porque ele tinha mais duas padarias, e ele já trazia os pães prontos de lá, dessa outra padaria, para vender aí. Então o que acontece? A gente ficou doido por essa padaria assim mesmo. E aí, quando ele disse o preço, que era 18 mil reais, a gente disse, vamos tentar vender o carro para a gente comprar. Aí só que o carro só estavam querendo dar 16.500. E a gente não tinha complemento nenhum, a gente não tinha nada de dinheiro para completar. Aí, pessoal, vê só o que aconteceu. A gente ficou assim, querendo de verdade, e ele foi e falou com o dono lá se ele não aceitava, se ele não queria trocar no ponto, um no outro. Ô Zói, deixa eu gravar? Tu deixa, Zói. Aí falou assim, aí o homem ficou dar a resposta no outro dia. No outro dia, o homem chegou com a resposta, disse que trocava. Então a gente trocou um no outro, sem ter que dar nem um centavo. E foi assim que Deus fez. Aí, como a gente não tinha maquinário, para fazer os pães, a gente teve que continuar pegando os pães com esse homem. E os pães dele, o povo já estava enjoado, já estava querendo mudar, né? Já não estavam gostando mais. E o que acontece, pessoal? A gente queria comprar um maquinário para a gente fazer os nossos pães e tudo, só que a gente não tinha condição de comprar as máquinas. Então a gente tinha que trabalhar primeiro para poder a gente conseguir esse dinheiro para a gente comprar as máquinas. E ali a gente foi trabalhando. Aí, pessoal, veio uma provazinha, uns arroxozinhos assim. Por quê? Eu continuei trabalhando na escola e ele ficou na padaria para a gente ver primeiro se dava para poder sair do emprego e assumir a padaria. Então, o dinheiro que eu ganhava na escola, eu tinha que pagar as contas da padaria, porque a padaria não estava dando. Sobrava muito pão e a gente tinha que pagar os pães que a gente pegava já com esse homem e a gente tinha que... Mas eu tive fé que a gente ia conseguir vencer essa batalha e a gente ia prosperar e a padaria ia prosperar. E eu tive a ideia, eu peguei vários versículos da Bíblia, escrevi nos papéis, aqueles versículos de fé, assim, de coragem, eu colei
em vários cantos assim, onde os clientes não via por trás assim dos armários, nas portas, naquele lugar onde eu podia ver e aumentar a minha fé quando eu visse. Então, pessoal, sabe o que aconteceu mais ainda? Colocaram uma padaria na mesma rua, com tudo novo, todos os maquinários novos, os balcões novinhos, tudo novo, bem pertinho da minha, na mesma avenida. E aí, pessoal, bateu aquele desânimo, aquele negócio, será que vai dar certo? Será que nós vamos conseguir superar essa peleja, essa batalha? Porque a batalha era grande, mas o nosso Deus era maior. E aí Deus nos ajudou e a gente foi trabalhando, Deus foi nos dando receitas próprias. O meu esposo, Deus deu uma receita a ele de um pão caseiro e ele começou a vender bastante pão caseiro. E aí a gente foi comprando um maquinário, Deus foi ajudando, a gente comprou novamente outro carro e a gente foi se superando a cada dia. E hoje a gente tem todos os maquinários lá na padaria. Graças a Deus, nós trocamos os balcões que antes, quando a gente comprou, eram outros balcões já velhos. E a gente trocou por balcões novos. E Deus só tem nos ajudado a cada dia. Sou grata a Deus por isso. Então, pessoal, essa foi uma história de superação. Uma história verdadeira. Aconteceu comigo e eu só tenho a agradecer a meu Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Então, pessoal, deixa aí nos comentários aí se vocês querem que eu conte mais alguma história de superação. Se vocês quiserem, eu conto pra vocês, tá certo? Deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal.